Shalom Brahá, segunda parte do comentário da Parashá Shoftim, no ano 5782. Agora estamos em Deuteronômio 16, versículo 21. Não plantarás para ti nenhuma xerá nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti. E não levantarás para ti matsevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Ou seja, tudo aquilo que é idolatria, que as pessoas se jogam a um objeto, seja a imagem de gente ou a imagem da natureza, ou qualquer forma, que ele está falando de matsevá, que eram esses obeliscos, né? Que eles adoravam isso, e a xerá, que eram as árvores, né, idolatradas. Então ele fala, você não pode ter isso, porque você acaba adorando o objeto, né, a criação e não o Criador. Capítulo 17, versículo 1. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou carneiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isso é uma abominação ao Eterno teu Deus. Ou seja, como nós falamos na paraxá passada, quando você traz uma oferta a Deus, você traz a sua primícia a Deus, né, o seu agradecimento a Deus, isso tem que vir com um coração alegre. Isso tem que ser uma coisa perfeita e não uma coisa faltando. Ou seja, se o seu dízimo é R$5.000, você não pode trazer 3.000, é 5.000. Você tem toda a liberdade de transformar isso em cesta básica, em ajudar alguém a comprar o padrão de luz, comprar roupa para os necessitados, coisa. Mas você tem que transformar isso, lógico, se você é um crente praticante, né, seja judeu ou cristão, né, você vai transformar isso em sedaká, em justiça, ou dar na sua igreja. E essa igreja tem esse trabalho de distribuição, a sinagoga tem esse trabalho de distribuição correto. Mas o correto é você dividir, porque há pessoas que intercedem por sua alma. Ou seja, se você é uma pessoa religiosa, faz parte de uma igreja, o pastor vive do seu dízimo. Ele não pode trabalhar, senão como é que ele vai cuidar de você e das coisas espirituais? E muitas vezes acontece isso. A pessoa tem que trabalhar porque o coração duro de quem ele cuida acha que vai sustentá-lo de uma forma pejorativa. Agora eu te pergunto, você acha que o trabalho do pastor que cuida da alma, do rabino que cuida da alma, ensinando Torá e tudo mais, é menos importante que o seu? Ou seja, eu, por exemplo, eu como arquiteto, eu posso julgar que um projeto meu de arquitetura é mais importante de um pastor, de um rabino que cuida da minha alma? Eu acho que nós temos uma relação de valor aí meio invertida, não? Porque se a alma é mais importante, se uma alma é mais importante que o mundo todo, como que eu posso falar que um projeto meu, seja do tamanho que for, é mais importante que o trabalho desse pastor que cuida de uma pessoa? Então nós temos que rever nossos valores, nós temos que rever onde está verdadeiramente nossos valores e corrigir nosso caminho. Né? Então, para isso que ele coloca, então você traz, essa oferta que você traz para a casa de Deus, ou que você transforma em sedaká, ela tem que ser perfeita. Porque ela leva, né, vamos falar, numa energia, parte da sua alma, parte da sua vida dentro dela. Então você está falando a verdade dentro daquilo. Então você está trazendo vida com aquilo. Vamos continuar. Versículo 2. Quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, um homem ou mulher que fizer que amar os olhos do Eterno teu Deus, para transgredir sua aliança, e tiver ido e servido outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou o sol, ou a lua, ou qualquer astro dos exércitos dos céus, que não ordenei, e se isso for denunciado e ouvides, então indagarás bem. Eis que, sendo verdade, certo que se faz tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometer esta má coisa. Seja o homem ou mulher, os apedrejará e morrerão. Por depoimento de 2 testemunhas, de 3 testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminará o mal do meio de ti. Isso aqui só acontecia no período de juízes e de reis iníquos, que eles usavam isso para destruir seus inimigos. Porque, na verdade, sempre que houve amor em Israel, como acontece hoje, essas pessoas eram conduzidas para poder entender verdadeiramente quem é o verdadeiro Deus.
e trazer cura sobre eles. Então, se você vai ler a Bíblia toda, só quando havia realmente uma ira contra essa pessoa. Você vê na escritura cristã Paulo sendo apedrejado porque ele incomodava profundamente aquelas pessoas em Damasco. Sabe? Ele estava trazendo confusão. Então aquelas pessoas se levantaram de uma forma iníqua contra ele para matá-lo. Da mesma forma, quando ele segura a capa das pessoas que apedrejam Estevão. Né? O rei da época era um indumeu, nem judeu era, e o Império Romano é que mandava. E as pessoas estavam completamente perdidas. E quando a população não tem orientação verdadeira, quando as pessoas não têm uma orientação correta, verdadeira, elas praticam esse tipo de coisa. Mas isso é colocado aqui, como vamos ver em outros momentos, para mostrar quão grave é a idolatria. Quão grave é um filho que é mal criado. Quão grave é o adultério. Mas vamos continuar. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolheu o Eterno teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciar ao lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem nem para a direita nem para a esquerda. E o homem que fizer com malícia para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus, ou o juiz, tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. Todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Olha, aqui nós começamos a paraxá falando o seguinte: não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a palavras justas. Quando você tem juízes justos, né, podemos levar até os dias de hoje, pessoas que estão preocupadas com a lei de verdade, que estão preocupadas realmente com o coração das pessoas, toda e qualquer pessoa que vai contra as sentenças desses homens, dessas mulheres, essa pessoa peca contra a sua própria alma. E aqui a lei em Israel era muito forte nisso. Né? Então, se você tinha um juiz justo, né? Você vê lá em Josué, quando Josué assume o lugar de Moshe, o povo fala assim: tão somente que Deus seja contigo como foi com Moshe, e todo homem que se levantar contra você, nós mataremos. Ou seja, porque isso traz a estrutura da nação, a estrutura da terra. Né? Hoje se prende, né? Mas que nível que está nossos juízes? Né? Que nível que está aqueles que deveriam ser guardião da Constituição? E isso é muito sério, porque isso subverte a terra. Faz com que as pessoas errem, faz com que as pessoas não obedeçam. Isso faz com que toda a nação vai se desmanchando aos poucos. Porque se a lei não está estruturada, se a lei não está seguida de uma forma correta e ajuizada de uma forma correta, tudo se subverte. Tudo vai se vertendo a situações muito delicadas. E a estrutura da nação, do país, vai se desgringolando. Então, isso até hoje, as leis que não são cumpridas, as pessoas vão para a cadeia. E tem países que elas morrem, né? Como esses países da Ásia, onde o tráfico de droga, tudo é morte. Vamos lá. Versículo 14. Quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e herdares, e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim, poderás certamente pôr sobre ti o rei que escolheu o Eterno teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti um homem estranho que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito: nunca mais voltareis a este lugar. Não multiplicará para si mulheres, para que não se desvie o seu coração, prata e ouro não multiplicará muito para si.
quando sentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si o traslado dessa lei no livro, diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o eterno seu Deus, para guardar todas as palavras dessa Torá e esses estatutos para cumpri-los, a fim de que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se desvie dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Uma coisa linda, o Senhor nos dá a opção, o chamado de Israel para ser um reino sacerdotal teocêntrico, né? E não na estrutura humana de rei, mas que ele nos deu essa opção, tanto que apareceu Saul, depois apareceu Davi e sua descendência depois dele. Né? Agora, o que o Senhor orienta aqui? Essa paraxá, ela fala exatamente o seguinte: o Senhor nos dá os mandamentos e nós precisamos ser observantes desses mandamentos e sermos juízes e policiais desses mandamentos, primeiramente para nós. Aquele que reina sobre si mesmo, ou seja, que controla, ele vale mais do que uma pessoa que vence uma cidade. Né? Mais bem-aventurado é o homem que se domina do que o conquistador de uma cidade, diz o provérbio. Então, quando nós conseguimos dominar dentro de nós os nossos maus impulsos e seguimos nossos caminhos segundo os mandamentos de Deus, como ele está falando que o rei tem que escrever para ele, na verdade ele escreveu o livro de Deuteronômio, né, que é isso que nós estamos estudando, e para ele poder estar sempre consultando, junto ao sacerdote, para ele não errar nenhuma palavra, ou seja, ele fazer o papel de um copista, né, mas escrevia para ele só. E nessa Torá meditando todo dia, né, até ver a sua face refletida, ou seja, tudo que está escrito aqui eu faço de coração, eu faço de alma. Isso não é só para o rei, isso é para nós, né, é para a gente poder dirigir nossa vida dessa forma, né, e isso nos traz humildade, né, o rei para que ele não se eleve sobre o povo, porque para que ele possa ver que quem é o rei verdadeiro é o único e verdadeiro Deus. A gente continua na terceira parte.